Você já ouviu falar em mentoria? Em mentores? Ultimamente, a gente tem escutado muito isso nas redes sociais, na televisão, falando sobre os mentores, que o mentor pode te auxiliar em alguma coisa, em alguma área da tua vida. Mas você sabe exatamente o que é ser um mentor e o que é uma mentoria? Você já conhece isso? E se eu te disser que você já teve mentores? Muitos mentores, vários mentores. É estranho, né? Como assim que eu já tive se eu não sei? É exatamente isso. Os nossos primeiros mentores, pessoal, é o nosso pai, a nossa mãe. Eles são nossos mentores, nossos guias. São pessoas que estão ali para nos auxiliar, nos aconselhar e nos levar para um outro nível do conhecimento. Quando a gente nasce, a gente tem uma série de conhecimentos que ainda não foram adquiridos, certo? Sim. E os mentores, os nossos pais, eles vão nos guiar num caminho para que a gente alcance um certo nível de conhecimento. Na escola, mesma coisa. Os nossos professores, eles são nossos mentores, nossos mestres, nossos guias e que vão nos guiar para que nós tenhamos um conhecimento AYX, certo? E então nós vamos alcançar metas, vamos subindo escadinhas, tá? Nós vamos fazendo novas conexões com o mundo. E ao longo da vida, a gente vai ter outros mentores também. Talvez, em um momento ou outro, seu mentor seja um pastor de uma igreja, seja um padre de uma outra igreja, seja uma amiga, um amigo que já tem um certo conhecimento de algo. E os mentores sempre existiram. Por que eu digo que eles sempre existiram? Sim, por exemplo, Deus, a Bíblia, Deus, ele é nosso mentor também. Ele pode ser visto como nosso mentor porque através da Bíblia ele nos passa todos os ensinamentos que a gente precisa para ter uma vida segundo as regras que a gente adquira conhecimento, para que a gente desenvolva certas habilidades e tenha uma vida digna. Então, Deus é nosso mentor. Jesus Cristo, quando veio para a Terra, ele nos ensinou tantas coisas. E ele caminhava com os apóstolos, e os apóstolos, ele era um mentor desses apóstolos. Ele ensinava o caminho do bem, o caminho da palavra, o caminho da salvação. Então, ele levou esses pecadores, que vocês sabem que os apóstolos, eles eram homens comuns, pecadores, ele levou eles a outro nível, alcançar um outro nível de conhecimento e se tornarem pessoas melhores. Olha que interessante. Assim, por exemplo, uma pessoa como Gisele Bündchen, tá? A Gisele foi descoberta por uma agência de publicidade, e esse rapaz que descobriu a Gisele, ele foi um mentor dela. Por quê? Porque ele ensinou ela como se portar, como escolher o caminho certo, o caminho da passarela, qual era o passo a passo que ela deveria ter seguido para ela alcançar o sucesso. É ou não é verdade? Então, o jogador de futebol de sucesso também teve um mentor, teve alguém que o descobriu lá na escolinha, e que o guiou, que o treinou, e hoje é o Cristiano Ronaldo, ou é o Ronaldinho, ou é o, sei lá,
né? Tantos outros. Por quê? Porque tiveram mentores. E será que a tua falta de sucesso na vida, de entendimento de algumas coisas, será que o teu problema de relacionamento, de autoconhecimento, de autoestima, não está ligado à falta de você ter um mentor que te ajude nisso? Como assim? Exatamente. Existem pessoas que ajudam pessoas. Por exemplo, existem pessoas que já passaram por uma etapa do conhecimento, que aprenderam com outras pessoas, porque a gente sempre vai aprendendo uns com os outros, e essas pessoas se especializaram ou já têm o conhecimento suficiente para te ajudar naquele processo que tu quer passar. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, seja amigo, seja namorado, seja não sei o que, pai, mãe e tal. Ok, então você precisa de ajuda para aprender a se relacionar com alguém. E você pode buscar um mentor de desenvolvimento pessoal. Você tem dificuldade no trabalho, não consegue se relacionar com os colegas, não se dá bem, sempre é culpa dos outros. Será? Será que não é sua responsabilidade tudo isso também? Será que não seria interessante você conhecer alguém, um mentor, que viesse te auxiliar, te guiar? Porque quem vai ter que fazer o processo é você. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu já tive do lado de lá. Eu já tive muita dificuldade na minha vida e é normal, isso faz parte do crescimento também. E teve horas que eu não sabia qual a direção. E então eu procurei mentores. Procurei pessoas que me auxiliaram no meu processo e que olharam para mim e disseram: Salete, não é bem assim como você está vendo as coisas. Porque às vezes parece que eu enxerguei que aquilo era uma árvore, mas talvez ela não fosse. É só uma metáfora, tá, gente? Às vezes a gente se coloca como a vítima da situação que estamos vivendo. É sempre a culpa do outro, o problema do outro, a relação não deu certo porque o outro não se esforçou. Eu não tenho sucesso na vida porque meu pai e minha mãe não tiveram dinheiro para pagar tal curso que eu queria. Quem diz que eles têm a obrigação de fazer isso? Pai e mãe têm a obrigação de te dar vida. Já fizeram isso, te deram a vida, te mentoraram enquanto criança, te deram conhecimento que eles puderam te dar. E é tudo que você precisa. Agora você tem pernas. E você tem que aprender a caminhar com as suas próprias pernas. E é nesse ponto que um mentor vai te auxiliar. É nesse ponto que um mentor vai te guiar. Sabe quando você está entrando numa cidade pela primeira vez e você tem diversas ruas que você pode andar? Você quer chegar num determinado ponto. Tem muitas ruas e você não sabe qual é o caminho que você vai pegar. Se você pegar qualquer uma, a possibilidade de você chegar onde você queria não vai ser igual alguém te guiando e te dizendo: olha, você sobe 2 quadras, dobra à direita, anda mais 3 quadras, dobra à esquerda e o seu ponto vai estar ali. Não fica mais fácil? Fica, né? Você vai ir já na direção que deveria ir. Então, o mentor, ele é uma pessoa que ele vai te auxiliar nesse processo de te conduzir, de te mostrar o caminho para onde você quer ir, tá? Tem muitas pessoas que se não crescem na vida, não têm êxito financeiro, não têm êxito em relacionamentos, porque elas estão muito ligadas a velhas crenças,
porque elas estão muito ligadas aos sabotadores. A gente tem sabotadores, a gente acredita que não precisa. Eu tenho medo de ficar rica, eu não quero ficar rica porque eu vou ser sequestrado. Quem é rico não entra no reino do céu. Tudo isso são sabotadores, gente. Deus não quer que a gente seja infeliz. Deus não quer que a gente não seja próspero. Deus nos quer próspero, sim. Então, se você está passando por certas dificuldades na tua vida, às vezes você é mãe, tá? E tá com dificuldade de se relacionar com o teu filho, de fazer ele estudar, dele entender que ele precisa estudar, de pôr limite mesmo, limite quanto ao uso de celulares, uso de redes sociais, e estabelecer um horário para ele estudar e tal. E você precisa de um mentor. Isso, todos nós como pais, eu fui mãe e fiquei viúva muito cedo, com os filhos ainda pequenos, e muitas vezes eu me dava conta assim, meu Deus, eu faço o que agora? E graças a Deus eu tive a possibilidade de procurar pessoas que me ajudaram, que me mentoraram, outras mães que também já passaram por isso, psicólogos, terapeutas, mentores, como eu falei, tá? E ao longo desse processo, eu fui adquirindo muito conhecimento, fui lendo bons livros, eu fiz muitos cursos, eu fiz muitas terapias e mentorias para aprender quem eu era, me autoconhecer, saber por que é que eu sentia certas coisas, por que é que eu tinha aquela reação diante disso ou daquilo que me acontecia. E tudo isso ao longo desses tantos anos que eu vivi esse processo de autoconhecimento, que eu lembro assim que ele começou comigo aos 16 anos, que eu comecei a me procurar mais, assim, quem eu sou, por que eu nasci, por que eu vim parar aqui na Terra, o que eu preciso fazer, qual é o meu propósito. E tudo isso é dolorido, muito dolorido. Então, muitas vezes eu não sabia mais para quem pedir ajuda, meus pais não tinham tanto conhecimento, tudo que eles tiveram eles me deram e eu sou muito grata por isso, mas eles não tinham esse conhecimento do que era uma mentoria, por exemplo. Então, aos 20 anos comecei a trabalhar e eu comecei a buscar. E o meu primeiro mentor, gente, eu costumo dizer que foi Jesus Cristo, porque quando eu me encontrava muito triste, muito deprimida, muito numa encruzilhada, onde eu não sabia qual era o próximo passo que eu dava, eu sempre dizia e ainda digo: Jesus me empurra para o caminho certo. E eu sempre tive assim uma fé muito grande que Deus, que Jesus estava comigo e estava me empurrando para o caminho certo. E Ele estava. E sempre acabava dando certo as coisas. Porque, claro, teve muito tropeço, caí, levantei, mas isso faz parte do aprendizado. Sou grata, muito grata por tudo isso. Então, o que eu quero dizer com toda essa minha fala sobre mentores, pessoal? Muitas pessoas durante a minha vida vieram me procurar para conversar, para pedir ajuda, conselhos, sobre filhos, sobre casamento, sobre medos que sentiam, culpas, enfim, sobre questões espirituais também. Então foram uma série de coisas que eu sempre acabei sendo a amiga, a conselheira, a psicóloga, entre aspas, né? Porque eu sou professora, mas eu sempre acabei fazendo muito esse outro papel também. E com isso foi despertando dentro de mim cada vez mais essa coisa de poder ajudar os outros. E eu tenho uma amiga, Lisandra, que também tem o mesmo propósito do ajudar os outros, tinha as mesmas
dores que as minhas, essa inquietude de buscar algo. E então a gente uniu os nossos conhecimentos e escrevemos um livro que vai estar saindo em breve e já está na editora, processo de edição. Logo, logo vai estar aí. E ele vai ser tipo um guia prático. Não é um livro que você vai ler e vai deixar lá na tua prateleira. Não, ele é um livro que ele vai te auxiliar muito. E aí você vai começar a entender, por que você está tendo tal atitude? Por que você ainda faz tal e tal escolha? Gente, eu descobri, eu adoecia muito, muito mesmo. Tinha dias que eu acordava já doente, mal, passando muito mal, muito depressiva, muitas dores que caminhavam, dor em tudo que era lugar, e eu não conseguia nem ir trabalhar. Muitas vezes as pessoas achavam que era preguiça, que era fuga, e não era. Era falta de autoconhecimento. Era falta de controle. Eu parei muitas vezes no hospital, no plantão, na emergência, achando que eu estava infartando, que eu estava com problema cardíaco. E tudo que eu estava sentindo era medo, ansiedade, angústia. Eram coisas que eu estava somatizando de acordo com o tipo de pensamento que eu estava tendo. Então, essa busca de mentorias, de autoconhecimento, de me desenvolver como pessoa, ela me curou. Eu não estou perfeita, porque perfeição não é para os humanos aqui da Terra. Mas eu estou muito melhor hoje em dia, me sinto muito mais saudável. Quando eu adoeço, tenho alguma coisa me incomodando, eu mesma me pergunto, me observo, vejo quais são os pensamentos que estão brotando da minha cabeça, do meu cérebro, e eu vou cuidando para esses pensamentos não me auto-sabotarem. Então eu te convido para ouvir esse vídeo, compartilhar ele, curtir ele, compartilha com outras pessoas que você quiser. E se você achar interessante tudo isso que eu estou te falando, você pode me procurar na rede social. Eu vou colocar depois no vídeo, no Instagram, @SaleteGervasoni, com SONI, Gervasoni. Pode me chamar no Facebook também, me chama lá inbox e eu posso te ajudar. E eu posso te mostrar caminhos que eu já percorri e você pode saber que não está sozinho e que você pode encurtar a tua jornada de crescimento pessoal, seja na família, você está com problema de família, você está com problema de relacionamento, ou você está com problema no seu trabalho, ou você está se sentindo sozinho, depressivo, fora do lugar, como se você não soubesse para onde ir, a que você veio, qual é o seu propósito. Qualquer dessas situações ou outras, você pode me chamar, tá? Eu vou te dar com maior atenção possível, maior carinho possível, para que você consiga fazer o teu processo de autoconhecimento, o teu processo de desenvolvimento, seja na área que você estiver necessitando. E se eu não tiver a capacidade de te ajudar naquilo, eu simplesmente vou te encaminhar para que outras pessoas possam te auxiliar. Paz e luz, e tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa também. Só que você pode encontrar caminhos que vão te fazer doer menos, sofrer menos, e pessoas estão aqui na Terra para te ajudar. Umas pessoas ajudam as outras, e eu sou essa pessoa que talvez você esteja precisando nesse momento.